Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? E vocês veem como o trabalho do Lucha é fraco quando ele mesmo aceita o resultado e tenta passar pra torcida a imagem de que tá tudo bem. Tipo, a gente perdeu, mas e daí? Qual que é o problema de perder? Ou na última coletiva contra o Fortaleza que ele falou o seguinte: o Sub-20 tá numa fase importante e eu não vou tirar mais jogadores do Danilo porque daqui a pouco ele vai lá no CT me bater. Pois é, ele fala isso numa tranquilidade tão grande que nem parece que a gente tá a 5 pontos da zona, né? Pra que incomodar o Danilo? Se vira com o que tem. E até nessa linhagem, né? Uma das manias que o Lucha tem na coletiva é de normalizar as coisas. Até como o Braga disse na matéria dele, e eu concordo, tudo pra ele é normal. Perder, jogar mal, ser massacrado fora de casa, vender todo mundo, tudo isso pra ele faz parte do futebol. E realmente, né, o problema é quando isso acontece o tempo todo. E ai do Corinthians se tivesse empatado com o Fortaleza, hein? O que ele havia de peito grande na coletiva, dizendo que buscou um ponto fora de casa, que tá satisfeito com o resultado, que o Fortaleza é time grande e tudo mais. Pô, é brincadeira, né? Sabe quando você joga a sujeira pra debaixo do tapete e acha que limpou a casa? Então, a mesma coisa. Enfim, são declarações como essas que só pequenam o Corinthians. Muito diferente do Tite, por sinal, que quando tomou aquela goleada pra Portuguesa, que foi humilhante, né? Não tem nem como defender, ele pelo menos deu a cara na coletiva pra dizer que o Corinthians não pode tomar 3 gols de time nenhum no mundo. Ele sim se mostrou derrotado com esse resultado e soube reconhecer. Então, se o Lucha realmente acha que tudo que aconteceu nesse trabalho dele está de bom tamanho, é porque já se acostumou a ser medíocre e tá ensinando isso pra torcida também. Bom, pelo menos uma coisa positiva ele falou na coletiva, né? Sobre essa situação do Rafael Ramos que não foi relacionado pro jogo mais uma vez, mesmo estando 100% e ainda sobrando uma vaga no banco de reservas. E nessa, realmente, ele foi muito claro e sincero. Ele até começa perguntando: o Rafael Ramos teve chances ou não teve? Se ele não veio pra cá, alguma coisa aconteceu que o Léo Maná mereceu jogar. Não tem sacanagem comigo. Se o cara não mostrar, não vai jogar. É simples, fiel. E fica até a recomendação, né? Podia ser sincero assim mais vezes. Enfim, de todo jeito, esse é o diagnóstico do português. Não joga porque é ruim, é fraco. O último jogo dele, inclusive, foi contra o Universitário lá no Peru e ainda assim foi muito mal. O cara realmente enganou a gente, né, fiel? Pô, eu lembro muito bem que quando ele chegou a pedido do outro português, bastou ali 3, 4 jogos pra gente já falar que ele era o melhor lateral reserva que o Fagner já teve, porque ele tava de fato jogando muito e se mostrando bem inteligente. Só que aí bastou trocar o sotaque do treinador de português pra português brasileiro e tudo começou a desandar. Virou um bagre da noite pro dia e não à toa perdeu espaço para um zagueiro improvisado. Assim, é o cúmulo da ruindade, quando você tá bem, tá 100% e ainda vê um cara que nem é da posição tendo chances e você não. Então, pelo menos nessa você foi bem, tá, Lucha? Parabéns. E pra finalizar esse assunto Luxemburgo, que pô, tem jeito, é o nome da vez, depois de ouvir aí de um suposto atleta, pra nós já deu, depois ali da derrota pro Fortaleza, o jornalista Samir Carvalho afirmou que durante a data FIFA, onde o elenco teve por volta de 10 dias pra treinar, fora as folgas que tiveram, uma fonte dedurou aí que os treinamentos do Luxemburgo foram pobres e horrorosos. Além de que, alguns jogadores e membros da diretoria teriam ficado assustados com o baixo nível das atividades. Ou seja, a quantidade de tempo para treinar, ele realmente teve bastante até, mas cadê que teve a qualidade, né? Cadê que soube usar esse tempo para colocar suas ideias em jogo, para fazer acontecer e já voltar com tudo? Não teve, né? Aliás, teve algumas mudanças sim em relação ao esquema e à escalação, mas a mentalidade e o futebol não foi nada muito diferente do que a gente já tinha visto. E por fim, Fiel, um detalhe que eu não sei de onde tiraram, mas é uma informação de que o Renato Augusto seria um desses jogadores que não aprovam o trabalho do Lucha. E isso, por sinal, já ficou bem claro em alguns jogos, tá? Já percebi aí que ambos não pensam da mesma maneira, taticamente falando. Mas, por outro lado, o zagueiro Gil joga pro outro time e é um dos que aprovam o trabalho do Lucha. E por que será, né? Nossa, que surpresa. Enfim, não duvido nada que a famosa panelinha ainda deu um jeito de derrubar o treinador nessa segunda-feira. Mas na moral, fiel, falando aqui honestamente, acho que não precisam nem forçar uma derrota, viu? A chance de perder já existe e é grande, tá? E falando nele, o zagueiro mais utilizado pelo Lucha, e se brincar até o mais utilizado dentre todos os outros jogadores do elenco, vai ser desfalque pela primeira vez na temporada, se eu não me engano, por estar suspenso pelo 3º amarelo. E claro que eu tô falando do Gil, que por sinal é muito odiado pela torcida e mesmo assim só ficou fora de apenas um jogo durante toda a passagem do Lucha, que foi aí o do empate contra o Goiás. De resto, ele jogou todos e chegou até a entrar no segundo tempo contra o News Old Boys pela Sul-Americana, mas só se
assim pra ele ficar fora, né, Lucha? E além dele, o Bruno Mendes também está fora pelo mesmo motivo e, portanto, é quase certo que a gente deve ter aí a volta do Fagner na lateral e o Veríssimo de volta da onde nunca deveria ter saído para formar dupla com o Caetano. A mesma, aliás, desse único jogo em que o Gil não participou. Então, fiel, dessa vez, por livre e espontânea pressão, o desejo da torcida vai ser atendido com o Gil indo pro banco, né? E pô, impressionante que o cara não sai do time por nada. É o mais criticado, é o mais odiado, um dos que mais falham lá atrás, fora a idade dele, e mesmo assim só sai sendo suspenso. Parece até de propósito uma coisa dessa, né? Ao invés de tirar o cara, aliviar a barra e depois, só depois, pôr ele no time de novo, não, tem que insistir até torrar a paciência da torcida. Por isso que tá nessa zorra aí. Bom, fiel, e perto da eleição para presidente no Parque São Jorge, o Tribunal de Justiça Eleitoral considerou viável o pedido da Comissão Eleitoral do Corinthians para ceder o empréstimo de algumas urnas eletrônicas para votação dos associados no dia 25 de novembro. Pois é, e o pedido, que como eu falei, foi feito pelo próprio Corinthians e assinado em carta ali pelo Duílio, tem a intenção de prevenir problemas semelhantes aos de 2018, que eu não sei se vocês se lembram, mas rolou ali com urnas eletrônicas, só que de uma empresa privada, na qual o Andrei Sanches ganhou e gerou ali suspeitas de fraudes por parte da torcida. E vale lembrar, tá? Na eleição seguinte, que foi a de 2020 do Duílio, a votação já não foi mais com essa urna, né? E sim com papelzinhos, onde o associado chegava lá, riscava o nome que ele queria e depositava no envelope anonimamente. E aí, depois que todo mundo votou, começava a contagem ao vivo no Parque São Jorge. Um processo que realmente foi mais demorado, mais emocionante até, mas que não gerou tantos problemas como 2018. E claro que assim, né? Eu sei que tem toda essa polêmica das urnas eletrônicas por causa da última eleição que teve aí no Brasil, mas eu particularmente falando não tenho nada contra não, tá? Acho inclusive que a chance de ter um golpe nessa eleição não é tão grande quanto parece não, tá, fiel? Isso porque o André Negão, apesar de ser um péssimo candidato, não ter ideias nenhuma pro Corinthians, ainda tem muita força lá dentro, principalmente pelo fato dele ser da renovação e transparência, mas também porque ele sabe lidar melhor com os associados lá do Parque São Jorge, né? Já que o Augusto Melo promete aí melhorias pro Corinthians e coisas mirabolantes, o André faz o simples e diz ali que, sei lá, vai aumentar a piscina no ano que vem, né? Essa é mais ou menos a ideia do André. Enfim, não acho que vai ter golpe, mas é bem provável que a eleição desse ano aconteça sim com as urnas do TRE. Fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!